Deus, ele tem um plano. Mesmo que você ache que para você ele não tem, mesmo que você ache que Deus nem sabe o seu nome. Talvez você ache assim, ninguém lembra de mim, ninguém nem lembra que eu existo. E eu acho que Deus também é assim, eu acho que Deus nem lembra do meu nome. Por isso que precisamos ler a palavra, porque na palavra o Senhor fala: o seu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. O seu nome está escrito nas palmas da mão de Deus, e ele jamais esqueceu de você e jamais esquecerá. Deus, ele tem um plano na sua vida, mesmo que você não saiba que plano é esse. Talvez hoje você esteja vivendo como alguém que não tem um plano. Pode ser que você nem sabe quais são os próximos passos que você dará na sua vida, o que você vai fazer nos próximos anos. Mas Deus, ele sabe os planos que ele tem para a sua vida. Deus, ele tem um caminho para você. Deus, ele tem algo preparado para você. Não é como alguém que faz algo no improviso. A sua vida, ela não está improvisada. A sua vida não é um rascunho nas mãos de Deus. Deus, ele parou. Deus, ele fez questão de olhar para a sua vida e desenhar um plano para ela, mesmo que você não entenda nada do que esteja acontecendo na sua vida. Todas as pessoas da face da terra, o Senhor tem algo único para essas pessoas. Quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo, ele tinha um plano. Moisés era gago, Moisés não sabia falar, mas mesmo diante das suas limitações, ele continuou, porque Deus tinha um plano para ele. Mesmo ele não sabendo de tudo que iria acontecer, mas ele tinha um plano. E quando aquele povo chegou ali, naquele mar vermelho, muitos deles pensaram: agora nós vamos morrer aqui. Como nós vamos passar esse mar? Nós não temos para onde ir. Ali Deus tinha um plano, Deus tem um plano no mar vermelho. Deus, ele seca aquele mar para aquele povo passar. Deus, ele tinha um plano quando Daniel estava na cova dos leões. Ele já tinha um plano. Quando Daniel estivesse naquela cova daqueles leões, ele mandaria um anjo para guardar aquele homem. Deus, ele sempre vai ter um plano para nós, ainda que seja nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus, ele tinha um plano para Abraão. Quando Deus pediu: Abraão, me entrega o seu único filho, me entrega o seu Isaque. Deus, ele tinha um plano. Por isso que nós precisamos confiar. Confia em Deus, mesmo quando você não souber o plano. Confia em Deus, não confia em você. Moisés, ele confiou em Deus, não confiou nele, por isso que ele avançou, por isso que ele aceitou aquela missão de conduzir aquele povo. Abraão, ele aceitou o plano de Deus, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo. Daniel teve confiança em Deus, ainda que a sua vida fosse tirada. Porque quando ele estava ali quando ele foi lançado naquela fornalha, aquele rei disse para ele: aumente 7 vezes mais a potência do fogo para que ele seja queimado. Mesmo assim, Daniel não voltou atrás. Ainda que seja aumentado as suas tribulações, ainda que seja aumentado os seus desafios, ainda que seja aumentada as suas tempestades, continue acreditando, porque Deus, ele tem um plano e ele não esqueceu de você. Assim como ele não esqueceu do profeta Jonas, quando ele disse para Jonas: Jonas, vá fazer a minha missão, mas Jonas não quis aceitar. Jonas, ele não quis aceitar o plano de Deus, ele quis fazer o plano dele, mas mesmo assim, Deus continuou com o plano. E quando ele foi lançado para fora, quando ele foi lançado daquela boca daquele peixe, aí ele entendeu que ele precisava retornar ao plano de Deus. Não permita que Deus te coloque dentro de um peixe. Não permita que Deus te esconda numa caverna, para que você possa entender o plano dele. Aceite o plano dele mesmo que você não entenda. Caminhe no escuro, mesmo que você não veja a luz. Dê os seus passos, mesmo que ainda você não encontre o chão pela frente. Porque acreditar no plano de Deus é isso. Eu vou me lançar, mesmo não sabendo do que está acontecendo, mesmo não tendo clareza, mesmo não enxergando. Quando Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, você será pai de multidões. Abraão não tinha nenhum filho. Abraão não tinha nenhum filho. A esposa dele não gerava filhos.
Mas mesmo assim ele acreditou, mesmo assim ele se lançou naquele plano, porque ele sabia, se Deus está falando, é porque algo vai acontecer. Se Deus está falando que eu serei pai de multidões, ainda que eu não tenha nenhum filho, eu serei. É esta confiança que nós precisamos ter em Deus. Nós não podemos confiar quando temos tudo nas mãos. Nós não podemos acreditar em Deus quando nós vemos tudo. Isso não é confiança. Isso já não é confiança. Confiar em Deus é saber, Deus tem um plano. Ainda que eu não entenda nada, ainda que eu não veja nada, Deus tem um plano. Uma das histórias mais lindas é a história de José do Egito. Deus tinha um plano para aquele menino. Antes mesmo que ele nascesse, quando ele teve aquele sonho e contou para os seus familiares, e eles nem acreditaram naquilo, e ele foi lançado em uma cisterna pelos seus próprios irmãos. Deus ali tinha um plano, mesmo dando tudo errado, mesmo a vida dele virando de cabeça para baixo. José acreditava que Deus tinha um plano. E este plano foi realizado, se passaram anos. Mas não importa, mesmo que passe anos, mesmo que passe décadas, o plano do Senhor vai realizar. O plano do Senhor sempre realiza, porque ninguém pode impedir os planos de Deus. Então, que neste vídeo de hoje você possa ter esta confiança, que você possa acreditar que Deus tem um plano na sua vida, independente de tudo aquilo que você esteja passando hoje, independente se a sua vida está de cabeça para baixo, independente se você está passando por tempestades, independente se você fala assim, Liliane, não tem saída, não tem saída mais. Que neste vídeo você possa ter a clareza, a certeza que sim, Deus ele tem um plano, ainda neste caos, mesmo em meio a este caos, mesmo em meio a esta tempestade, Deus ainda tem um plano, ainda que os seus dias estejam escuros, ainda que os seus dias estejam nublados, Deus tem um plano e este plano vai se cumprir. Não importa quanto tempo passa, você só precisa continuar com ele até o fim. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e a gente se vê no próximo. Até!